also was on the score sheet in the first half. England will be questions of potential title winners. Oh! The little here spotted the runner Vivian Miedemar. Clinical. Lenny Goldson now, quick feed, scores for United. Weir. Oh, help! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o Conexão FA e WSL, o seu podcast de primeira que fala exclusivamente de futebol feminino na Terra da Rainha. Você que acompanha o nosso podcast pode estar estranhando, porque os nossos episódios são quinzenais e nós tivemos o episódio de número 21 na última semana com a Patrícia, a Camila e a Kátia falando sobre histórias aí do futebol feminino inglês, né, fazendo um apanhado da história da modalidade na Inglaterra. O próximo episódio seria na semana que vem, mas tivemos aí uma rodada cheia de clássicos na WSL, na terceira rodada do campeonato, já clássicos, já jogos que movimentaram bastante os comentários sobre a liga, e a gente não poderia deixar de gravar um episódio falando sobre o que aconteceu, né? Tivemos goleadas nos clássicos e muito assunto pra gente comentar, por isso tem mesa cheia aqui pra gente falar dos principais jogos. Eu, Eduardo Costa, estou aqui com Alicia Soares, com Amanda Viana, com Kátia Valentim, com Camila Villarreal e com você que está nos ouvindo aí no seu agregador, em qualquer lugar, no seu aplicativo favorito de podcasts. Siga o De Primeira e o Planeta Futebol Feminino nas redes sociais e no seu agregador preferido, pesquise por De Primeira e você vai encontrar o podcast com a nossa pasta de podcasts com todos os episódios, né? Tem o Conexão, tem as lives do De Primeira, do Planeta Futebol Feminino, tem o Esquina da Champions, né? Comandado pela Kátia, que está por aqui. Muita coisa legal para você ouvir. Vamos puxar para o debate, então. Tivemos a terceira rodada da WSL com os seguintes resultados, né? Everton 3, Birmingham 1, Manchester United 1, Chelsea 6, Brighton 0, Aston Villa 1, Tottenham 1, Reading 0, West Ham 4, Leicester 0 e Arsenal 5, Manchester City 0. Vamos começar falando do primeiro dos clássicos, né? Da primeira grande goleada. United 1, Chelsea 6. Quero começar contigo, Amanda. Seja bem-vinda. Que massacre foi esse, hein? Tudo bem que a gente sabia que o Chelsea estava muito acima do United e que seria difícil para o United bater de frente, mas o Chelsea já chegou aplicando 3-0 logo no primeiro tempo. Quando o United pensou em reagir, o Chelsea apertou e fez mais 3 gols. Um massacre do Chelsea e fora de casa, né? Mesmo fora de casa, o Chelsea se impôs e conseguiu uma vitória maiúscula para cima do United. Fala, Eduardo. Fala, galera. Foi um placar bem dilatado, né? Mas eu acho que é um placar que ilustra um pouco o que a gente viu mesmo no jogo. Nós vimos um Chelsea que já começou a partida pressionando muito forte na marcação, né? E a gente sabe desde a temporada passada que essa é uma das assinaturas da equipe da Emma Hayes, essa pressão alta. O trio Harder, Kerr e Kirby pressiona muito bem a linha de defesa adversária e o United simplesmente sucumbiu com essa pressão. Nos primeiros minutos a gente já viu falhas e vimos gols surgindo dessas falhas. O United que tentou sair jogando com a bola nos pés, com a Earps começando ali e geralmente tentando sair pela direita, né? A Hannah Blundell e a Oshmanian fazendo o início da saída e ali começaram os erros. O Chelsea pressionou muito forte, roubou as bolas e conseguiu capitalizar nisso. O que me surpreendeu foi o United manter a postura, né? Continuar saindo ali com a bola nos pés de uma forma muito perigosa e que não estava dando certo. E não deu certo, o Chelsea continuou roubando a bola e continuou fazendo os gols. Então eu achei uma estratégia um pouco falha a partir do momento que você passa a sofrer gols dessa forma. E precisamos dar o detalhe pro gol da Harder, que foi um gol que realmente foi um golaço. Ela tem uma arrancada ali no meio campo, a forma como ela conduz a bola mostra a qualidade dela, né? O controle de bola, a velocidade. Mas nesse gol eu queria destacar também que o Manchester United perde a bola no meio campo,
a Shekirunen tem a oportunidade de fazer a falta na Harder no meio-campo. A Maria Thorisdottir está na cobertura, então seria uma falta de cartão amarelo. E ainda assim, ela não faz a falta, a Thorisdottir não consegue acompanhar na velocidade e a Harder faz o gol. Por que eu queria destacar isso no lado do United? Porque, para mim, esse elenco, ele carece um pouco de uma figura mais experiente, uma líder em campo experiente. A Arunen é uma jogadora que tem essa experiência, é uma jogadora de nível de seleção holandesa que não conseguiu ainda trazer a qualidade que ela desempenha na Holanda para o Manchester United, né? As atuações. Então, não só apenas nesse lance, mas acho que no geral, se o Manchester United quiser atingir alguns voos mais altos nessa temporada, precisa tentar trazer uma figura um pouco mais experiente para a equipe. É uma equipe que tem muitas jovens, né, e jovens de qualidade, mas eu acho que falta ainda essa liderança. E para destacar o United, o gol do United, ele sai no começo da segunda etapa, no momento que o Chelsea dá liberdade no meio-campo para Ella Toone. Ella Toone é a melhor jogadora do Manchester United na temporada, e você não pode dar liberdade para ela, coisa que o Chelsea deu. Ela acha uma enfiada para Alessia Russo, que bate para o gol, a bola desvia na Brighton e acaba entrando. E a defesa do Chelsea é uma coisa que ela ainda preocupa, mesmo estando no início de temporada, a gente vê os problemas e a gente vê que a Emma Hayes está forçando mesmo esse esquema de 3-4-3, né, uma variação de um 3-4-3, que é o esquema que ela pretende mesmo continuar, e eu acho importante ela dar jogo para esse esquema, mas ela ainda precisa ajustar muita coisa ali, principalmente na frente da zaga, o sistema defensivo, as equipes ainda estão achando espaços ali, espaços para bolas enfiadas nas costas das alas. Então, isso é uma coisa que preocupa. Queria dar um destaque também para a questão da presença da Melanie Leupolz no meio-campo, né? A Di foi reserva nesse jogo. A Leupolz fez a dupla com a Sophie Ingle e é uma jogadora ótima na pressão ofensiva e eu acho que ela ajudou muito o Chelsea nesse jogo. Ela pressiona muito bem, ela preenche bem os espaços. E vamos ver aí na sequência quem a Emma Hayes vai colocar aí nesse meio campo, que eu acho que ainda é uma dúvida na cabeça dela. E realmente foi uma vitória acachapante. E só para finalizar essa parte, pouca minutagem da Bethany England e da Jessie Fleming, né? Que entraram ali com 78 minutos de jogo. O jogo já estava completamente decidido, já estava 4-1. Eu acho que a Emma Hayes poderia ter dado mais minutos para elas. Então é uma coisa que a gente tem que observar ao longo da temporada. A Fleming eu acho que precisa de muita minutagem mesmo ali no meio-campo, porque ela pode dar uma dinâmica diferente para o Chelsea. E o caso da England é muito difícil para ela entrar nesse trio com Harder, Kerr e Kirby. Então, para mim, ela tem que abrir o olho, porque temos Euro ano que vem, temos Copa em 2023 e ela pode estar perdendo espaço na própria seleção da Inglaterra por não jogar muito no clube, né? E só um detalhe sobre o United, né, já que a gente está falando de minutagem. No caso do United, o Mark Skinner não está dando minutos para Ivana Fuso, a brasileira, e a Boy Risa, a Vilde Boy Risa, a norueguesa, simplesmente sumiu. Ela jogou a primeira rodada, sumiu na segunda, sumiu nesse jogo da terceira rodada, e para mim isso é inexplicável. Ela que foi muito bem na primeira rodada, tem muita qualidade, é uma jogadora que domina o meio-campo e o United sentiu isso. O United não ganhou duelos com o Chelsea, né? Teve muita dificuldade de progressão ali no meio-campo. Então é uma questão que a gente precisa ver para as próximas partidas, se acontecer alguma coisa. Ver como o Skinner pretende usá-las, e a Ivana realmente é um mistério. A gente não vê a Ivana jogar, ela está em forma, ela está treinando normalmente, então é uma jogadora que precisa de minutos, tanto pensando em seleção quanto pensando na própria carreira, né? Mas sobre esse jogo, basicamente foi isso mesmo.
Só para pontuar antes de jogar para Alicia, que a Amanda citou a Fleming, né, que entrou ali no finalzinho. Jesse Fleming fez um dos gols da vitória por 6-1. Frank Kirby, Pernille Harder, Sam Kerr 2 vezes e Drew Spence também marcaram para o Chelsea. Alessia Russo fez o gol do Manchester United. Alicia, o Chelsea havia começado com a derrota, né, para o Arsenal, que preocupou bastante os torcedores, as torcedoras, e depois já emendou aí 2 vitórias grandes, né, em relação a placar. Ganhou do Everton por 4-0 e agora do Manchester United por 6-1. Diante dos adversários e dessas vitórias grandes do Chelsea a nível de placar, a torcida já fica um pouco mais, já tira um pouco daquele pé atrás que estava ainda da primeira rodada, ou ainda tem que considerar que são adversários mais fracos do que o Chelsea e naturalmente a goleada acaba, apesar de chamar a atenção, ela é um pouco mais natural. Como é que fica a avaliação do Chelsea depois dessa vitória contra o United, desses 2 jogos com grandes placares? Então, acho que vencer é sempre bom, né? É importante. E vencer 2 equipes que estão aí, né, entre top 5, top 6, né? A gente não sabe como que vai ser esse Everton. Esse Everton tá uma incógnita aí que, né, ainda não consegui definir como que vai ser aí essa temporada. Eu creio que vai ser muito de adaptação, muito de um trabalho a longo prazo. Mas, né, o mesmo a gente vê com o Manchester United, que tenta se renovar, que tem toda uma reformulação depois de toda aquela polêmica de condições de treinamento, de estrutura, né, para a equipe feminina. Gosto muito das 2 vitórias, acho que é muito importante para subir essa moral do time. A gente vê aí Francesca Kirby e Samantha Kerr voltando, né, a fazer gols. Isso para mim aí é massa demais, né? As 2 que foram uma grande dupla aí na temporada passada, né? Mas a gente sabe que tem muitas competições pela frente e que isso vai contar muito, né? A gente tem aí essa semana, por exemplo, a gente tem a FA Cup, né? Então a gente tem que pensar nesse processo, né? Tem Champions depois, né? Na próxima semana. Então acho que a gente tem que pensar no time, né? Como que vai ser esse time, se vai poupar, se não vai poupar, né? E acho que o Chelsea continua sendo candidato ao título. A gente, né, é o atual campeão, pode ser tricampeão aí, mas a gente vê que essa derrota para o Arsenal significa alguma coisa, né? Tem que continuar indo bem. A gente pode contar com o tropeço do Arsenal, a gente pode contar com o tropeço do Manchester City igual tem sido, né? O Manchester City pode se recuperar, né? A gente está ainda apenas aí na 3ª rodada, então tem muita coisa para acontecer. E na minha opinião, assim, esse novo esquema aí da Emma Reis é uma porcaria, né? Vou ser bem sincera, acho que a minha opinião é um pouco contrária aí. A Amanda falou muito sobre essa questão aí desse esquema de 3 zagueiros, principalmente com a chegada da Nauen, mas eu continuo sentindo falta de segurança aí nessas laterais, né? A gente viu aí no jogo contra o Manchester United, né? Foi utilizada a Wrighting e a Charles, e eu até anotei aqui, né, eu tive que ver a reprise, que eu acabei não assistindo ao vivo, né, a Niamh Charles ainda tem alguns problemas com essa questão de conseguir acompanhar atacante, né, de conseguir realmente fazer a posição de uma lateral, né, então é algo que ainda não me dá essa segurança. Gostaria de ver mais aí as laterais de origem jogando aí na ala. E sobre o meio-campo, né, a Amanda já falou tudo sobre a Loipus, ela fez uma grande partida, foi uma das melhores aí do Chelsea, né? E vai ficar aí entre Ingo, Loipus, Gi, né? Tem muita possibilidade, acho que realmente está indefinido, né? Eu acho que esse meio-campo está mais indefinido do que o resto, né? O trio de ataque a gente sabe que vai ser Kirby, Harder, Kerr, né? A zaga a gente sabe que tem Eriksson e Bright, vai ter a Carter ali, pode ter a Carter, pode ter a Nauen, mas esse meio campo aí é mais o X da questão, e eu acho que pode ser muito bem trabalhado. É uma grande vitória, a gente vê aí gol de
de Kerr, de Kirby, né, ver a Harder, né, apostando nessa individualidade dela, né, foi realmente um gol lindo, eu adorei, né, assim, ver ela chegando aí com essa velocidade. É claro que foi muito aí também demérito do Manchester United, né, que, né, perdeu essa oportunidade de ter conseguido desarmar, né, e eu ainda vejo problemas aí nessa zaga, nessa lateral, tanto que teve esse gol contra da Bright também, né, que, assim, né, deu para Russo, mas tem um pouquinho aí da Bright no meio, né? E Fleming, não tem como a gente não falar de Jessie Fleming, Bethany England, que são duas sensacionais. A gente fala mais da Fleming pelo hype das Olimpíadas, mas a Bethany England também mostra como ela é importante nesse time, mas infelizmente é muito, muito difícil competir com Kirby, Kerry Harder aí por essa posição, né? Dói o meu coração, mas pensando numa seleção inglesa, pensando que como as jogadoras, né, querem servir a seleção inglesa, querem servir suas seleções, eu acho que a Inglaterra deveria ir para fora aí, deveria ir para outro time, e a Fleming, né, a Reis deveria realmente dar mais oportunidade para ela. Vamos ver como é que vai ser, né? Ainda a Reis não me convenceu em relação a querer ter a Fleming aí nesse time para as próximas temporadas. Galera, Camila aqui rapidinho, só para pontuar uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo United-Chelsea, foi a participação da Earps nos gols do Chelsea. Alguns desses gols saíram na saída de bola do United, se aproveitando de erros. Claramente deu para ver que ela até sabe jogar com os pés, mas não é o que a gente está acostumado. Ela errou praticamente tudo. E aí a gente cai naquela questão que é assim, o United tem duas jovens goleiras, a Fran Bentley e gente, o nome da outra é... Ai, caramba, o nome da... Gente, obrigada. Não, a outra que foi emprestada. São duas emprestadas. Emily Ramsey. Isso. Obrigada. Emily Ramsey, que são duas goleiras muito promissoras, muito jovens, e as duas foram emprestadas. Foi contratada a Sophie Bagley, mas pela situação de erros, eu não vejo o Skinner tirando a Earps. Por quê? Ela pode acabar perdendo a confiança, que já não tem muita, né, depois desse desastre, né, que foi o jogo dela, e pode acontecer muito que aconteceu, guardadas as devidas proporções, obviamente não tem nem comparação, trajetória, carreira, e etc., com a goleira Bárbara aqui no Brasil, que foi alvo de muitas críticas, no caso da goleira Bárbara, algumas sem muito fundamento, no caso da Earps, infelizmente vai ter um fundamento porque ela vem falhando, ela não é uma goleira regular, assim, regular defendendo, ela é regular porque ela é titular. Mas isso pode minar a confiança dela e aí pode ser um efeito cascata. Ela vai se mantendo e vai errando e o United vai tomando gols e pode ir perdendo. Então, assim, um erro gravíssimo do United foi ter emprestado essas duas goleiras, Emily Ramsey, que tá no Brighton, e a Fran Bentley, que tá no Bristol, da segunda divisão. E ter trazido a Bagley, porque a Bagley é muito boa, e se chegar à titularidade, não sai mais. Só que pra não minar a confiança da Earps, eu não vejo o Skinner tirando ela, sendo que ela falhou em vários gols do United. Fora também que ela, assim, ela já não é boa para o United para ser titular, e que dirá para a seleção inglesa. Ela é convocada, ok, ela esteve nas últimas eliminatórias, contra Macedônia do Norte e Luxemburgo, mas assim, são fraquíssimas. Agora que estão no da UEFA, estão meio que não tem parâmetro nenhum para ela. Para a seleção, ela tem muita gente na frente dela, não tem nem o que falar, mas esses erros podem custar caro adiante, porque ela não vai sair do time, e aí ela vai continuar errando, porque isso pega na cabeça da pessoa, né? A pessoa se cobra, e isso vai pegando e vai ser um efeito cascata que a gente vai ver só no fim da temporada, se não for tarde demais. Pois bem, fechamos então a análise de Manchester United 1, Chelsea 6. Na próxima rodada, o Manchester United vai jogar fora de casa contra o Birmingham e o Chelsea recebe o Brighton no jogo que abre a rodada nesse sábado, dia 2 de outubro. O Chelsea está na quarta colocação com 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota em 3 jogos. E o United também com 2 vitórias e 1 derrota em 3 jogos é o sexto colocado. Em compensação, quem vai muito, muito bem, obrigado,
É o Arsenal que sapecou no outro clássico da rodada no domingo, 5-0 em cima do Manchester City. Já já Camila volta a falar aqui para comentar esse jogo, porque o povo quer ouvir. A audiência desse episódio cresce quando Camila Villarreal pistola com o Manchester City. Mas antes vou chamar Kátia Valentim para a gente falar do lado vencedor, do Arsenal. Kátia, a torcida do Arsenal andava cabreira e a gente comentou isso antes da temporada, porque o time tinha muita dificuldade com jogos grandes. E era uma dificuldade que o Jonas Eidevall tinha a resolver do time. De repente, começa o campeonato ganhando bem do Chelsea 3-2, um jogo duro, mas com uma ótima vitória. Faz um 4-0 ali protocolar fora de casa no Reading e aplica a maior goleada da temporada, um 5-0 justo no Manchester City, num jogo grande dentro de casa. Uma atuação para ninguém botar defeito, um gol da Miedema, 2 gols da Kim Little, um gol da McCabe, até a Williamson no final deixou dela também. 5-0, uma grande atuação e o Arsenal disparando aí na liderança do campeonato, principalmente já abrindo vantagem em relação aos grandes rivais. Ficou barato, né? Poderia ter sido mais. Mas vamos falar do líder da competição. Eu vou frisar isso. 3 vitórias acho que incontestáveis. Por mais que tenha sido ali um 3-2 contra o Chelsea, mas foi mais um. O time deu uns vacilos, né? Que ocasionou os 2 gols do Chelsea, mas jogou muito mais que o Chelsea durante a partida. E esse massacre, né, para cima de um Manchester City que sim teve muitos desfalques, né? O time tá bem rateado, verdade. Mas o Arsenal ele tinha uma obrigação e ele entrou em campo e fez sua obrigação, 5-0. Essa que é inclusive a maior derrota do City na história da competição. O City nunca havia perdido por um placar tão elástico. E é isso, né? Eu falei para vocês na live, eu falei nos primeiros episódios. O maior da Inglaterra voltou, gente. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Falando um pouquinho do jogo, eu acho que foi uma partida muito boa ali mais uma partida muito boa da Frida Mano. Ela que é realmente essa peça de equilíbrio que estava faltando no meio-campo do Arsenal, é algo que a gente reclamava muito do meio-campo do Arsenal, e parece que parece que o Jonas encontrou uma solução. Ele deu uma declaração pós-jogo, né, que ele foi questionado em relação à posse de bola ficar com o City, e ele fala que há muitas maneiras de se ganhar um jogo, né? Você não precisa estar só com a posse de bola, não é a posse de bola que vai ganhar um jogo. E foi muito o que a gente viu. A gente entregou a posse para o City e soube explorar muito bem, né? Tem lances, inclusive, ali que você no gol da Little, né? No golaço da Little, o primeiro gol dela no jogo, o segundo do Arsenal. Você acha, né? Que a Miedema e a Little estão na jogada sem nenhuma pretensão. E de repente elas atacam ali as costas da defesa, né? A Miedema duela com a defensora do City e a Little consegue infiltrar e dar aquele chutaço, né? Inclusive um golaço da nossa doutora capitã. Ela que tem 149 gols pelo Arsenal, depois desses 2 marcados na última rodada, é realmente uma jogadora histórica do time. Foi uma partida legal também da Leia, né? Eu tenho que reconhecer isso, que eu critico bastante ela. Também não curti, continuo não gostando da McBee atuando no ataque. Eu acho que, apesar do gol, não deu liga a essa tentativa que ele tenta fazer ali com ela e com a Kathleen, não tá dando liga. E basicamente foi isso. O time jogou muito bem sobre explorar as suas principais características, né, sobre ser efetivo no ataque. Deu uns vacilos ali na defesa, de praxe, né, como a nossa querida Zene, que não está presente hoje, mas ela sempre fala que é a defesa que der ovo, né, a gente nunca sabe o que vai vir no jogo, e é isso. Tem um lance mesmo do City poderia ter marcado, inclusive com a Beck também, ela que entrou no decorrer do jogo, mas, assim, o Arsenal fez o seu papel, ele tinha ali uma obrigação de vencer,
o seu adversário. E fazia, acho que desde 2019, fazia uns 2 anos, ou um pouco mais, que o Arsenal não vencia o Manchester City pela FAWSL. Então, quebrou finalmente aí esse tabu, né? Esse retrospecto ruim, por assim dizer. E estou empolgada, assim, com o time, né? Eu brinco, mas eu acho que fazia tempo que a gente não tinha uma propensão tão boa na temporada. E agora a gente tem um time que está muito bem, são 7 partidas, 7 vitórias. Na WSL, o time já marcou 12 gols, sofreu 2 apenas. Então, apesar da gente criticar bastante a defesa aí, a defesa está segurando a onda. E isso tendo enfrentado ali, né, os 2 principais rivais numa busca por título. E tivemos a estreia aí da Tobin Heath. Não foi uma estreia de se encher os olhos, mas entrou ali aos 70 e poucos minutos. E foi um jogo legal. Gostei muito da partida do Arsenal. Acho que o Edeval ele tá sabendo montar bem a equipe de acordo com o adversário. E é isso, segue o líder, né? Segue o líder. Deixa a minha amiga Camila falar agora desse time aí dela. 5. Cadê o meme do Jorge Jesus? Camila, eu vou puxar pra você, viu? Deixa eu só. Aqui. Pronto, vamos lá. Antes de puxar pra Camila, a Nação Arsenal deste podcast comigo, com Kátia e com Patrícia, tem o Lucas também, todo mundo muito feliz. Mas só pra poder destacar uma coisa que, se eu não me engano, acho que até a Amanda chegou a comentar em off com a gente no grupo antes do jogo, né? Tivemos a Riff, a estreia da Riff, né? Que começou no banco, entrou ali no final do jogo no lugar da Beth Mead. E no banco, além da Riff, tivemos Mani Wabuti, teve Kathleen Forte, teve Nikita Paris, Jordan Knowles também no banco. Além da mudança de treinador, né, que é muito importante, como o elenco ele tá mais encorpado, né? Olha o nível de jogadoras que a gente tem no banco do Arsenal. Nas temporadas anteriores, as 2 últimas ali do Montemurro, principalmente, você olhava para o banco para tentar colocar alguém que resolvesse um jogo e não conseguia, era muito difícil. E agora a gente já tem, óbvio que tem jogadoras aí desse time que estão no banco, que a gente imagina que logo logo vão jogar possivelmente como titulares, mas ainda assim já é uma amostra de que o Arsenal hoje tem mais nomes que podem ajudar o time a fazer uma grande temporada, principalmente se imaginar que tem Champions League vindo aí, o grupo do Barcelona, uma parada muito dura, então o Arsenal vai precisar desse elenco, vai precisar dar rodagem em momentos importantes. A gente falou do lado vencedor, do lado do Arsenal, agora vamos falar do lado perdedor. Camila Villarreal, o povo quer te ouvir, porque o que está acontecendo com o Manchester City, hein? De repente, depois daquela vitória ali no começo do campeonato, na primeira rodada, uma grande vitória contra o Everton, parecia que ia dar um pouco mais de esperança, tipo, pô, parece que talvez a temporada seja melhor, o time vai se encontrando. Eliminado na Champions League, perdendo em casa para o Real Madrid na última rodada antes da fase de grupos, perde em casa para o Tottenham e agora leva 5 do Arsenal. São só 3 jogos, né? Faltam 19 jogos ainda de temporada, mas imaginando que já perdeu a vaga na Champions League, que os 2 rivais já estão largando na frente e o Arsenal já colocou inclusive 6 pontos de vantagem, já começa a ficar bem comprometida a temporada do City depois de 3 jogos, né? O que é que tá acontecendo aí com esse City que tomou uma goleada e vem no começo de temporada tão ruim? Primeiramente, fora Taylor, acho que isso é de praxe, qualquer pessoa com cérebro vê que ele é o grande problema. Parabéns ao Arsenal pelo título, né, primeiramente, porque não vejo o City alcançando alguma coisa nessa temporada, porque, como você falou, faltam 9 rodadas. Mas, historicamente, um time campeão da WSL nunca perdeu mais que 2 jogos. E o City já perdeu 2. Não vejo perspectiva de melhora, porque não temos comando. Não tem comando. São 10 jogadoras lesionadas, sendo que umas 7, 8 são titulares. Não tem gana. Esse time é um time que não dá gosto de assistir esse time. Uma coisa que eu nunca
vi na minha vida, não, Kátia, eu não quero. Olha só, a Kátia, eu tô aqui falando, a Kátia tá o quê? Ela tá trazendo as pessoas contra mim, dizendo que eu estou metendo a zica. Não, não estou. Trago fatos irrefutáveis. Você tá querendo zicar o meu Arsenal, dizendo que a gente já ganhou 3 rodadas de campeonato, Camila. Tenha vergonha. Jamais. Trago fatos. Vai perder pro agora... Brightonzão da massa. Não, vai ter pra todo mundo. Esse time não tem gana, é um time que não dá gosto de assistir, cara. Eu nunca imaginei que eu queria. Sei lá, eu não tenho palavra, me falta. Porque, como eu já falei várias vezes, o problema não é perder. O problema é como se perde. O time com essas 10 lesões, a Wear voltou da lesão que ela teve acho que foi no ombro a lesão da Wear, então ela voltou como titular. A Greenwood, que eu tanto critico, dessa vez eu vou elogiar, porque ela foi no sacrifício, ela sentiu o joelho durante as eliminatórias no jogo contra o Luxemburgo. Eu não sei nem porque convoca essa galera que é titular mesmo, contra a Macedônia do Norte, contra o Luxemburgo, contra o time do bairro vizinho, contra Ilhas Faroé, esses lugares que não tem relevância, sabe? Assim, com todo respeito, porque todos merecem disputar os jogos, todos merecem jogar. Mas para esses jogos fáceis, que são realmente fáceis, tanto que foi 8-0 em um jogo e 10-0 no outro, leva um time misto, leva um time alternativo. As principais, ou então, se vai levar as principais, só joga meio tempo. Ainda mais se joga no City, que não teve uma pré-temporada, foi todo mundo praticamente para as Olimpíadas, estava muito baleado. Então, essa é a minha crítica às eliminatórias. A Greenwood, como eu falei, foi no sacrifício, ela foi com uma bandana até em volta assim do joelho ali. Foi no sacrifício. A Kennedy, que eu achei que. Assim, quando ela foi contratada, eu não soube como processar, se era bom, se era ruim. Teve gente que falou que era muito ruim, teve gente que falou que era muito boa contratação. Então, assim, não sou capaz de opinar, mas agora eu posso opinar que foi uma péssima contratação. Eu gosto dela, mas ela, assim como a Herbs falhou em todos os gols né, em alguns dos gols do United na saída da bola, a Kennedy conseguiu falhar em todos os gols do City. Ela perdeu o time da bola em todos os gols. Sério, pra vocês terem uma ideia, olha só. Eu já não vou criticar a Greenwood. E olha que ela fez um pênalti no quarto gol do Arsenal, que foi de pênalti da Kim Little. A Greenwood faz o pênalti. Mas por que ela fez? Porque a Kennedy errou o tempo da bola. Em vez de dar o chutão pra lateral, ficou moscando. A bola sobrando ali. A Little, obviamente, vai marcar o gol. Então, no desespero, acabou fazendo o pênalti. A Beck foi pra lateral não, desculpa. A Stanley foi pra lateral direita, o que é um inferno. E a Beck ficou na ponta direita. Se eu fosse treinadora, eu colocaria ao contrário. A Beck na lateral direita vai bem. Assim, na medida do possível, obviamente. Mas ela vai bem. E a Stanley fica na posição dela ali, do meio pra frente. Porque a Stanley é péssima defendendo. Tanto que o quinto gol do Arsenal sai numa falta que ela faz. Se não me engano, a falta foi até na Riff. E aí sai a falta que origina o quinto gol. O meio-campo completo. Vicky Lozada, me arrependo de ter contratado, porque vai viver do gol no Everton, porque é fraquíssima, é lenta. Eu só vi, passava assim de vez em quando na tela, porque não fez nada. A Wardon não tem muito o que falar dela, né? Fez o que pôde. E ela, como que é um escárnio, a existência dela é um escárnio, não é nem o fato de ela jogar no City, o fato dela existir é um escárnio. Ela não deveria existir, porque assim evita de estar no clube. Porque no primeiro gol, porque, vamos lá, vamos reconstruir como é que foi o primeiro gol do City, que quando saiu o primeiro gol já era. A Kennedy recua no primeiro, não, desculpa, o segundo gol, que o segundo gol originou numa falta, que ela não quebra a jogada. Vai ela e a Kennedy, todas vão estabanadas as duas, só que as duas não vão. A bola só pra Midemac, cara, é isso, sabe? As pessoas não, desculpa, as jogadoras, elas não conseguem raciocinar, tipo, elas não se conversam porque não tem entrosamento, pode ser. Mas o básico, tipo, sabe, se conversem entre vocês e quebra a jogada, sabe? Aí só bola sobrou e foi gol. Então, assim, pra mim, quem tá jogando assim, quem está jogando, quem merece falar, está jogando, é a Taeb, que é a goleira, que não tem culpa em nenhum dos gols. Mas como ela não é branquinha, né? Ela é francesa, mas a mãe é argelina, então ela tem essa ascendência argelina. Ela não tem fãs, as pessoas tiram o sarro dela. A Stokes, que é muito subestimada, também porque não é branquinha, inclusive. E a Beck no sacrifício, cara. São essas 3 pessoas que eu salvo do jogo. É a Hemp, não posso esquecer da Hemp, pelo amor de Deus, são 4. Que a Hemp jogou assim. A gente tem que rezar dia sim, dia também pra Hemp acordar bem, acordar sem nenhuma lesão, acordar de bem com a vida, porque sem ela o time que já tá ruim.
sem ela piora. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Assim, a Tayeb, como eu falei, não teve culpa em nenhum dos gols. E ela saiu algumas vezes errado, pra quebrar a jogada, porque não tinha entrosamento. A zaga, se tava ruim com a Kennedy e a Greenwood, sacrifício, teria sido pior se tivesse ido a Mace. A Mace que ainda não estreou pelo City, não sei o que tá acontecendo, porque por mim já teria jogado. Eu colocaria a Mace de primeira volante no lugar da Combs, que ela também faz essa função. Então, assim, o que matou foi a Kennedy ter errado tudo e a falta de entrosamento. Isso, claro, um dos motivos. Na Inglaterra, né, eu sigo vários torcedores ingleses de todos os tipos de torcedor. Torcedor tranquilo, que passa pano, o puto. Sigo toda essa galera. E tem gente colocando a culpa nas lesões. Sim, as lesões realmente é um fator que tá acabando, que tá minando todo o time, concordo. Mas a galera tá esquecendo do principal, que é o Taylor, né? Porque se tivesse um treinador com alguma expressão de vida, assim, por exemplo, você pega o Edval, o cara vibra com cada lance, com cada gol. A Raiz também vibra, ela tá sempre ali na beira do gramado berrando as instruções, etc. Até mesmo o Skinner, que acabou de voltar, tem ali o seu jeito de trabalhar e tudo. O Taylor não, cara, ele fica sentado ali no banco, fica olhando sei lá o quê, não sei o que tem pra olhar. Ou então ele fica na beira do gramado e fica. Aí ele olha, aí ele volta e senta. Aí ele conversa alguma coisa com o assistente, instrução ali, outra coisa lá e só. Como eu já citei, ele seria a continuação da mentalidade do clube, que é pega alguém da base masculina e promove. Por que pra mim a temporada já acabou? Primeiro que já são 2 derrotas. Acabou assim, acabou pra WSL, porque ainda tem a Copa da Inglaterra desse ano, 2021. Tem a do ano que vem, que é em janeiro, e a Copa da Liga. Se perder pra Durham e United, pelo amor de Deus, né? Vai ganhar de quem? Já dizia o Thiago Neves. E que mais? Assim, como eu tava dizendo, o Taylor, que é o principal. Quando ele era treinador da base do City, no Sub-18, que ele foi bicampeão da Premier League da categoria, ele já era malquisto por parte da torcida. Tinha essa tag que eu uso, que até hoje eu uso, que é Demote Taylor, que seria o fora Taylor deles. Porque ele tinha essas coisas. Então, tipo, não é uma coisa que está acontecendo agora porque ele treina no time feminino. É dele, é da essência dele de ser tonto. E é isso que me mata mais do que assistir esse time desgostoso. Tava até comentando com meu amigo que mora lá que minha mãe me chamou pra assistir um filme, né? Antes, tipo, pra não assistir futebol brasileiro, eu assisti um filme. Que é o filme da Suzane Richthofen, que tá na Amazon. Meu irmão falou, vamos assistir? Eu, mãe, tô vendo o jogo. Aí eu pensei, não, acho que era melhor ter ido ver o filme da Suzane. Aí eu indiquei pro meu amigo, como ele não viu o jogo, porque ele tá mais desgostoso do que eu, ele morando lá, eu falei, então, assiste aí o filme da Suzane. Porque acho que era bem melhor assistir o filme do que ter ido ver o jogo, gente, porque dá muito desgosto. E a torcida, metade passa pano pro Taylor, metade xinga o Taylor, incluindo o fundador da equipe feminina, que inclusive é o senhor na casa dos 60 anos. E metade fica assim, mas será? Fica essas perguntas que não tem nada a ver, essas teorias que a gente sabe que não faz sentido. Manda o cara embora. Ponto. Porque, inclusive, a galera está fazendo, sim, coro para ele cair. As jogadoras estão jogando assim, independente de lesões, de desfalques, de ter caído pro Real Madrid, que é um vexame. Estão derrubando ele e eu espero que ele caia. Mas eu não acho que cai porque não é do feitio do clube mandar um treinador embora assim de repente. Então, no fim das contas, é isso. Espero que vocês tenham gostado, porque, segundo os colegas aqui do episódio, do podcast, desculpa, as pessoas gostam de me ouvir. Concordando ou não comigo, não tem problema se discordar também, tá tudo certo. Não xingando minha mãe, pode discordar. E fora Taylor, que é o importante, que é o essencial. Ele tem que sumir do clube antes que seja assim, que se torne uma coisa irreversível pro clube. Bom, galera, vou fazer um destaque de cada time aqui, né? Então, sobre o Arsenal, o que eu queria destacar é uma declaração que o treinador Jonas Eidevall deu depois do jogo, né? Eu vi essa declaração lá no Twitter do Tim Stillman. E o Eidevall, ele fala que o Arsenal estudou a forma que o Manchester City vem jogando, percebeu alguns detalhes do jogo do City contra o Tottenham e optou por jogar
vendo muito a questão das laterais do City, que são laterais, segundo o Eidevall, agressivas, no sentido de jogadoras bem ofensivas, né? E o Arsenal aproveitou o espaço nas costas dessas laterais. E a gente observou muitas jogadas com passes longos vindo da defesa. Jogadoras como a Leah Williamson, a Jen Beattie, a própria Lia Walti, que faz um lançamento fenomenal para Katie McCabe no gol da McCabe. Então, assim, a gente vê um padrão de jogo do Arsenal e o City não conseguiu pressionar a linha de defesa do Arsenal, permitindo esses passes. E eu queria indicar até para vocês uma análise que eu vi lá no perfil do Twitter, @Odriozolit, que ilustra muito bem como o Arsenal conseguiu capitalizar com esses passes, levando muito perigo para a defesa do City, aproveitando as costas das laterais. E sobre o Manchester City, o destaque que eu faço para o treinador Gareth Taylor nesse início de temporada é um destaque negativo, que eu acho que os desfalques do Manchester City, todo mundo sabe que o City está com muitos desfalques e desfalques de jogadoras importantes, são muitas jogadoras lesionadas, muitas jogadoras fora, mas eu acho que o Taylor ele tá com uma visão muito engessada. É um treinador que usa um esquema desde a temporada passada e não mudou esse esquema, mesmo não tendo atletas disponíveis para fazer o que ele precisa. Saída de jogo ali no meio campo, ele não tá com as atletas disponíveis. Então, assim, o que custa tentar variar um pouquinho, tentar formas de encaixar melhor as atletas que ele tem no elenco, que não estão lesionadas, porque acaba que fica um time torto, um time com muitas improvisações, e um time que você não consegue tirar o melhor daquelas jogadoras. O que a Camila pontuou da Stanway, eu concordo, eu acho que a Stanway de lateral direita é uma jogadora extremamente subutilizada. E a Beck, ela, mesmo improvisada na lateral direita, eu acho que ela pode render mais na lateral, porque é uma jogadora que já está mais acostumada a jogar por ali, ela já jogou por ali nos Estados Unidos, quando ela atuava na NWSL, já jogou por ali pela seleção canadense, pelo próprio Manchester City, então você pode tirar mais da Stanway no ataque, porque você está tendo dificuldade de criação, dificuldade de construção, e ela é uma jogadora que pode te oferecer isso. Não apenas ela, manter a Philippa Angeldal na reserva, para mim não faz sentido. O meio-campo do City, que está com dificuldade de controle, você tem uma sueca que faz isso muito bem. Então, a minha crítica aqui para o Taylor é que ele não está tentando, na minha opinião, variações de esquema, né? Os desfalques já estão ali, isso não vai mudar. Mas vamos tentar enquadrar melhor essas jogadoras dentro de campo e tirar o máximo delas, né? Eu acho que agora o Manchester City, além de recuperar o futebol, ele precisa recuperar agora a moral, que foram derrotas pesadas, derrotas difíceis, e agora o time precisa recuperar também esse aspecto moral, esse aspecto psicológico, para poder agora tentar dar passos para frente mesmo e recuperar as posições no campeonato inglês. Eu gostei muito dessa pontuação que a Amanda fez. Amanda sempre muito bem educada, né? Fala bem. Eu fico com inveja até. Uma inveja boa, mas eu me inveja porque ela fala muito bem. E eu me perco toda porque eu falo com ódio no meu coração. A respeito dessa pontuação sobre o Eidevall, é que ele só escancarou o que a galera já tinha visto. Que o problema é a posse da bola que não serve pra nada. A posse da bola que eu posso ficar fazendo embaixadinha que nem o Edilson Capetinha e não vai servir de nada. Essa posse da bola burra, que é um negócio assim, eu entendo quem é fã, eu adoro o Guardiola, mas assim, só serve pra ele. O estilo dele, ele deveria assim, como ele já... Ele doutrinou a instituição City, tipo a Lamazia, sabe? Do subfraudinha até o profissional jogar o mesmo estilo. Eu acho isso super válido. Mas a partir do momento que você não sabe variar para situações de urgência, por exemplo, 10 lesões no elenco, é vazio. Os seus conhecimentos são vazios, não serve para grandes coisas, sabe? Isso que me deixa revoltada. Que o pessoal fala, a posse da bola pega muito na questão estatística da coisa, só que olha o placar. Então, pro Arsenal
Ele podia ter 90-10 de posse de bola, que não adiantou nada. Quando foi na cara do gol, a bola entrou. Só para encerrar aqui esse jogo, a Bronze, que está lesionada inclusive, recebeu depois de quase um ano o seu título de melhor do mundo da FIFA. Vou entrar no mérito se merecia ou não, porque eu já falei sobre isso no episódio do ano passado, quando ela ganhou, mas fica o registro de que demoraram quase um ano para ela receber o negócio, cara. Isso é um absurdo. Ela recebeu de melhor do mundo e do melhor 11 da FIFA, tipo, as 11 melhores, ela ganhou também. O absurdo que é a FIFA demorar tanto para entregar 2 negócios que parecem sorvete, 2 casquinhas. É um absurdo, é vergonhoso, a FIFA deveria olhar com mais carinho essas coisas. Tudo bem, poderia ter atrasado um pouquinho por causa da pandemia, acontece, né? Ela não foi no evento, ela estava em Manchester, mas se o Lewandowski recebeu na casa dele, inclusive quem assistiu deve lembrar que o Infantino fez tipo um Gugu na minha casa. Se você não sabe o que é o Gugu na minha casa, tem no YouTube, vai lá e assiste, se você for muito jovem. Fez todo um Gugu na casa do Lewandowski, e a Bronze recebeu um ano depois, praticamente. Eu acho um absurdo que a FIFA faz, e eu espero que isso não se repita esse ano. Seja lá quem for ganhar, se a pessoa mereceu ou não, ela tem que receber na mesma hora que no masculino. Só para finalizar, gente, a agenda tá bem cheia das equipes inglesas. A gente tem aí na quarta-feira jogos das quartas de finais da FA Cup, umas FA Cup, que a gente vai ter o Brighton enfrentando o Charlton, o Manchester City enfrentando o Leicester, o Arsenal pega o Tottenham, né, o clássico lá, e o Birmingham, o pobre do Birmingham, vai pegar o Chelsea. São os duelos aí das quartas de finais da competição. Sábado e domingo a gente tem a quarta rodada da FA-WSL, e na terça-feira, terça e quarta-feira, a gente tem já a Liga dos Campeões para Chelsea e Arsenal. Então, tá cheio aí, muito futebol feminino inglês para vocês. Vai ser uma overdose, né, de jogos, e a gente volta aí no próximo dia de programa para falar sobre isso. É isso aí, como Kátia bem pontuou. Próxima rodada agora no próximo final de semana, no sábado, dia 2 de outubro, tem Chelsea, Brighton, Aston Villa e Arsenal. No domingo, os outros 4 jogos, Manchester City e West Ham, Leicester e Tottenham, Reading e Everton, e Birmingham e Manchester United. Só para poder finalizar também a classificação, né? Temos os 2 times do norte de Londres liderando com 3 jogos e 3 vitórias, Arsenal e Tottenham, quem diria? Aston Villa com 7, Chelsea e Brighton, além do Manchester United, com 6, fechando a primeira página. Depois, em sétimo, West Ham com 4 pontos, Manchester City e Everton com 3 pontos. E os 3 times que não pontuaram ainda com 3 rodadas, Leicester, Reading e Birmingham. O Birmingham pelo saldo de gols na lanterna. A gente dedicou esse episódio aí meio extraordinário do Conexão a falar dos clássicos, né, dos grandes jogos da rodada. Tivemos também os outros resultados que nós citamos lá no começo, e no próximo episódio nós vamos estar aqui para falar de todos os times, falar também de Champions League, como Kátia adiantou, vem aí os jogos de Chelsea e Arsenal, e vamos falar sobre tudo que envolve o futebol feminino inglês, das Copas, a Liga, passando pela Women's Champions League, tudo por aqui. Eu, Eduardo Costa, estive com Alicia Soares, com Amanda Viana, com Kátia Valentim, com Camila Villarreal em mais um episódio, uma edição extra aí do Conexão para falar dessa terceira rodada da WSL, terceira rodada de grandes clássicos no futebol feminino da Inglaterra. Logo, logo estaremos de volta aqui no seu agregador favorito, também tem as lives do Conexão, o pessoal tá perguntando aí das lives, logo, logo iremos voltar com as lives também, fique de olho nos canais de primeira do Planeta Futebol Feminino para conferir todo o nosso conteúdo. Continue acompanhando o Conexão, o futebol feminino inglês, e a gente volta no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.